E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, essa semana foi uma semana de novidade, a gente disponibilizou aí o setup de fractais de reversão, setup que com muito estudo, né? Já tem um vídeo no canal aí, que é coisa só vocês olharem o último vídeo que a gente postou, se não me engano, foi na quarta-feira, tá? É um conteúdo bem bacana, um setup muito top, uma regra de coloração que tem como objetivo pegar os pontos de reversão do mercado. Então é um setup no qual você vai operar com um stop pequeno, com a projeção de pegar um alvo maior, um alvo grande, tá? De 1 para 1, 2, 3, 4, 5, 10 para 1, enfim. E como base para essa coloração, tá? Para você ter alguma ideia de possíveis regiões de alvo, tá? Para o seu posicionamento, além de você ter essa ideia de 1 para 1, pelo menos 2 para 1, tá? Eu fiz um setup de projeções que, com base nos fractais, ele vai projetar possíveis pontos através dos quais você vai fazer o posicionamento das ordens, ou você vai ter a noção de que aquele ponto ali é um possível ponto de suporte ou resistência, tá bom? E eu até coloquei nos stories essa semana lá no nosso Instagram, e se você não segue a gente no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o nosso perfil, entra lá, segue a gente lá, dá essa força, vai ser muito top ter você com a gente lá, tá? Eu vou adicionar aqui na tela um indicador. Estou desenvolvendo alguns outros, é projeção de fractais aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar no Drive também, aproveitando aqui, o valor do stop e o gerenciamento. Esse gerenciamento aqui, o Profit está com um probleminha na função plot text, então no gerenciador de estratégias ele funciona muito bem, só que infelizmente quando você vai jogar ele no gráfico não está plotando os textos, tá com esse probleminha. Então vou adicionar aqui projeções de fractais aqui no gráfico para vocês poderem ver. E como que é essa regra, o que funciona, como que funciona, o que são essas linhas que estão sendo plotadas aqui no gráfico. Vamos lá. Todo dia o índice ele varia entre máximas e mínimas, obviamente. Toda semana ele tem a sua máxima e a sua mínima semanal, e todo mês ele tem a sua máxima e a sua mínima mensal. Com base nesses níveis de máxima e mínima, diário, semanal e mensal, a gente vai traçar possíveis pontos de referência através dos quais você vai ter a possibilidade de um pullback, de um suporte, de uma resistência ali naquele ponto específico, que serão pontos diários, semanais e mensais. Esses pontos são calculados a partir dos níveis de Fibonacci. Tá? Então você vai ter o fundo, o topo, o centro, o range entre eles e os níveis sendo plotados entre esses ranges, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui de como que tá quando você adiciona, né, o indicador, como que ele fica aqui no gráfico. Ele tem 3 níveis, eu vou abrir aqui as configurações do indicador para a gente ver quais são as informações que tem. Então ele tem os níveis diário, semanal, mensal, e aqui é uma opção de coloração de fundo que eu vou explicar depois que a gente vê esses níveis aqui. Eu vou te deixar só o nível diário por enquanto, e vocês vão ver os níveis diários são essas linhas pretas pontilhadas, tá? Perceba que, olha, conforme o índice vai, ou ativo, se isso funciona tanto no índice quanto no dólar, tá, gente? Não tem nenhuma restrição. Conforme o ativo vai renovando as suas máximas ou mínimas do dia, tá? Porque esses aqui são os níveis diários, ele vai traçando e atualizando as possíveis regiões de retração. Então, olha só, ele renovou aqui a mínima, tá? Veio aqui na região, aí renovou a mínima de novo, voltou na região, veio na mínima, voltou na região e assim sucessivamente. Tá? São pontos através dos quais você vai ter uma possível referência de regiões nas quais o preço vai parar, ou o preço vai ter um repique ali, vai ser uma região de suporte, uma região de resistência. Olha só, depois que hoje, por exemplo, no dia 10 de junho, quando o índice fechou, já caiu mais de 3.300 pontos aqui. Depois ele consolidou, perceba que ele volta exatamente nas regiões
aqui, depois ele rompe, trabalha, fica aqui, suporta mais uma vez aqui, aí ele rompe uma região e aí começa a trabalhar nessa região em cima, fica trabalhando aqui. Isso aqui é a fibra diária, tá? E aí o próximo alvo seria esse nível aqui, ou a perda desse suporte e o rompimento até esse nível, tá bom? Isso aqui é atualizado todos os dias de forma automática. Toda vez que ele rompe um fundo ou rompe um topo, esses níveis são atualizados com um range de cada dia, tá bom? Então, por exemplo, aqui no dia 8, vou pegar aqui, ó, dia 6, por exemplo. Olha como que funcionou no dia 6. Isso os níveis diários, tá, gente? Ele rompeu, desceu, fez um pullback exatamente na linha, rompeu, fez um pullback exatamente na linha, rompeu, voltou quase que na linha aqui, rompeu, voltou quase na linha, rompeu, voltou exatamente na linha, rompeu e voltou exatamente aqui nas linhas, tá? Então isso acontece diariamente, todos os dias ele vai fazendo essas retrações, esses pullbacks. Essas linhas funcionam como excelentes pontos de referência para posicionamento de ordens e também para pontos de suporte e resistência, para você poder pegar pullbacks, tá? Fazer operações ali dentro desses ranges são opções que você pode ter trabalhando dentro dos ranges diários, tá bom? Agora que a gente viu os ranges diários, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os ranges semanais. E aí, como vocês viram que no dia, todo dia ele reseta o range semanal funciona da mesma forma, só que, obviamente, a cada semana ele vai resetar o range no qual o preço está trabalhando. E os ranges semanais, eles são essas linhas pretas mais grossas aqui, tá? Não são as linhas pontilhadas, são as linhas pretas, um pouco mais grossas, que são toda semana, ó, dia 3, dia 6, ele reseta o range semanal. E aí você tem, por exemplo, olha, nessa semana mesmo, o preço renovando mínimas. Ele renovou a mínima da semana anterior aqui. E olha aqui que bacana. A gente tem a mínima da semana anterior exatamente em cima de um ponto de referência aqui, ó. Será que é ou não é um suporte? É ou não é uma resistência isso aqui? Tá? E aí ele começa a trabalhar nos ranges e perceba que como nos ranges semanais ele respeita demais, demais. Olha aqui, pegou, ficou lateral batendo de um range para o outro. Olha aqui, depois rompeu e olha só, que coisa linda. Vai no range, rompe, suporta no range, rompe e aí renova as mínimas, abre, vai até o range, rompe, próximo alvo aqui, ó, de um range para o outro, depois na sequência, próximo alvo, range, 1.300 pontos. Tudo bem que esse trade demorou 5 horas, você não ia fazer isso aqui, obviamente, né? Quando chegasse aqui com 1.000 pontos, você já ia, obviamente, limpar a mão. Mas, ontem, ó, abriu e olha, o padrão repetiu aqui, ó, do dia 9, ontem, né? Repetiu o padrão, ó. Ele buscou o primeiro range semanal e depois aqui, hoje a mesma coisa, ele buscou o primeiro range semanal aqui. Foi renovando mínimas, tá? E logo na sequência ele fez o pullback aqui exatamente no primeiro nível do range semanal. E assim como no diário, que todos os dias o range se renova, todas as semanas os ranges semanais também são renovados. Tá um pouquinho lento mesmo, o notebookzinho tá gritando aqui. Beleza, pessoal? Então, isso aqui são excelentes pontos de retração, excelentes pontos de pullback, pontos de alvo que você pode definir com base nas operações. E perceba uma confluência aqui entre a coloração, principalmente, tá? E as linhas do range semanal. Quando ele, vou pegar um exemplo aqui, olha, resistiu aqui, pum, venda.
resistiu aqui em cima de novo, pum, venda, a linha e a coloração em confluência, tá? Óbvio que no primeiro dia da semana o range semanal vai ser igual ao range diário, tá? Isso é óbvio, porque ele manteve o mesmo range, como reseta todo início de semana e como reseta todo dia, né? No dia da semana, no primeiro dia da semana, assim como no primeiro dia do mês, os ranges diário, os ranges semanais e diário e mensais vão ser iguais, tá? Aí olha aqui, pessoal, no range semanal, esse aqui é o fundo, ó, é o último range semanal. Pegou aqui, ó, verdinho, compra, mais uma vez, verdinho, compra aqui para cima. Depois, ó, coloração aqui vermelho, venda, nível próximo range, verde, venda, compra, nível próximo range. E assim sucessivamente, tá? Ó, compra, próximo range, venda, próximo range e por aí vai, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês os níveis mensais, tá? Os níveis mensais são as linhas amarelas. A gente tem aqui diário, semanal, mensal. Esses aqui são os níveis de suporte e resistência mensais. Agora veja, toda vez que começa um novo mês, essas linhas de suporte mensais são zeradas, tá? E aí você começa uma nova atualização dos ranges mensais, tá bom? Aqui no mês de maio você teve um range bem aberto mesmo, ele teve uma alta bem grande, ele ficou o mês inteiro trabalhando na parte superior do range aqui, mensal. Agora você tem o índice devolvendo praticamente metade já do movimento do mês passado, ou todo o movimento do mês passado, já 2/3 do movimento do mês passado praticamente, aqui, já foi embora, e aí ele trabalhando todo na parte inferior do canal, aqui do range mensal. E percebam como que as linhas são poderosíssimos pontos de suporte e de resistência, tá? Olha só, veio aqui, consolidou aqui no range, consolidou aqui no range, não conseguiu romper o range, não conseguiu romper o range, tá? Os níveis mensais, principalmente nessas três linhas próximas, que é o nível, são os níveis de FIBO aqui, você vai ver que ele fica bastante consolidado muitos períodos aqui dentro desses ranges. São regiões de interesse, são regiões de consolidação. Olha aqui, tá vendo? Então, esses pontos serão pontos que vocês podem utilizar como possíveis alvos, topos e fundos e regiões de consolidação, suportes e resistências. Olha como respeita, tá vendo? Rompe, respeita e assim vai. Olha aqui no mês de maio. Ele tá tudo bem que no mês de maio trabalhou praticamente o mês inteiro na banda superior do range. Mas olha aqui, deixa eu colocar no gráfico menor para ver se ele dá uma acelerada. Percebam, renovação do range, consolida no 50% do range mensal, rompe, topo, fundo, consolida no 50%, aqui ó, topo duplo, fundo, mais uma vez, sempre resistindo ó, nessas regiões. Olha, aqui, depois aqui. Vendo, pessoal? Então são regiões, com certeza, o preço pelo menos vai pensar uma ou duas vezes antes de passar ali, tá? Então são regiões que você pode considerar quando você vai fazer as suas operações e ter esses níveis de suporte e resistência, esses níveis de alvo que são atualizados diária, semanal e mensalmente, tá bom? Vou adicionar todos eles aqui. Ele vai ficar um pouquinho pesado, não vai ter como colocar em 2 minutos, mas a gente consegue ter uma noção. Então, pessoal, olha só, quando tem
a confluência de uma ou mais linhas, principalmente diário, semanal e mensal, na mesma região, isso naturalmente quer dizer que essa região é uma região de preço importante. Na maioria das vezes, principalmente no mensal, né, no range mensal, os fundos eles sempre serão da mesma, porque quando você renova um range mensal, obviamente você está renovando também uma mínima diária e uma mínima semanal. Então, os topos e fundos desses ranges eles serão marcados da mesma coloração, tá? Agora, o que vai fazer a diferença real mesmo são esses entrepontos aqui no meio do range de preço, tá bom? Que você pode utilizar como pontos de referência, beleza? É basicamente isso, não tem muito segredo. Obviamente que você pode tirar muitas informações disso daqui. Obviamente que você pode fazer inúmeras operações, inúmeros cálculos, enfim, você pode usar isso aqui como referência para um monte de coisa, principalmente com a coloração de fractais. Quando você vê uma coloração de pullback ou de retorno numa região dessas aqui, dessa coloração, muito provavelmente você terá um pullback, muito provavelmente você terá uma excelente operação sendo realizada naquela região, tá bom? Agora, pessoal, é importante também a gente ter noção de que a coloração ela vai dar uma informação para você. Inclusive hoje, por exemplo, né, teve uma pergunta que um rapaz fez. Deixa eu só ocultar aqui as linhas só para eu poder mostrar com base na coloração. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz essa operação aqui hoje, vendi aqui na mínima, depois desse pullback, quando o preço subiu aqui, eu fiz essa venda aqui na mínima, coloquei o stop acima desse, um pouquinho acima aqui dessa máxima e peguei aqui 690 pontos nessa queda, tá? Caiu, eu tinha mais de 3 mil pontos, mas glória a Deus, tamo aí. O que acontece? A pergunta, esse sinal verde aqui, esse candle verde, ele não anula esse candle vermelho aqui? A resposta é óbvio que não, tá? É claro que não. E por que não? Simples. Porque até mesmo no início do dia, antes de abrir o pregão, eu fiz aqui uns estudos, eu coloquei lá no nosso Instagram. Olha o canal de baixa que estava sendo formado, que foi formado ao longo desses últimos dias. E aí você vai apostar na compra? Somente apostaria na compra se essa compra fosse sinalizada no fundo aqui do canal, ou pelo menos na região de 50% desse canal. Aqui, ó. Inclusive, ontem eu fui estopado 3 operações seguidas porque eu apostei na compra. Aqui, ó. Comprei aqui, stop. Comprei aqui, stop. Comprei aqui, stop. Estopei o meu dia. Acreditando na compra. E aí eu vou cometer o mesmo erro hoje, tendo em vista que o gráfico repetiu praticamente o mesmo movimento, abriu em alta, um baita candle de baixa, abriu em alta, um baita candle de baixa. E eu vou postar na compra? De forma alguma, cara. A gente é inteligente. A gente precisa analisar o gráfico, analisar o preço, analisar o movimento que está fazendo de forma macro e depois vir para o micro para poder fazer as operações. Afinal, a gente é day trade, a gente opera aquilo que está acontecendo ali no dia, o movimento ali do dia, tendo como referência, naturalmente, o passado do preço. Contudo, isso aqui anula esse movimento de baixa? Com certeza não. Anularia se houvesse um engolfo maior aqui. Talvez, se esse candle aqui fechasse positivo também, pelo menos em 50% desse movimento, acima da abertura do preço, aí a gente poderia pensar em procurar um ponto de entrada para compra com um stop pequeno, que foi o que eu falei no vídeo do Fractais. Aqui o meu stop de venda era 150 pontos, eu coloquei 155 pontos. Ele bateu 150, ficou um tique de estopar, graças a Deus não estopou e a gente conseguiu pegar a operação. Mas o que acontece na compra? Por que eu vou operar na compra aqui
canal de baixa, um baita candle de força aqui de 400 pontos no 2 minutos, é um candle muito grande, muito volumoso, 2 minutos 400 pontos. Ontem aconteceu a mesma coisa, o preço abriu, deu um candle de alta e um baita candle de força de baixa e o preço só caiu, despencou. Então eu vou repetir a mesma coisa? Não vou, vou operar vendido. Ah, Rafael, e esse ponto aqui, ó, uma compra. Vou comprar aqui, cara, uma baita tendência de baixa, canal de baixa? Não, vou esperar ele romper, vou colocar a minha ordem de venda aqui na mínima desse candle com o meu stop na máxima dele. Se ele romper, show, estou operando a favor da tendência, estou bem posicionado, meu stop está relativamente curto. Se eu quiser, eu ainda posso posicionar aqui no fechamento desse candle. Show de bola, operando a favor da tendência. E aqui, a mesma coisa, vou comprar, 1 para 1 teria pago. Agora, vou comprar, cara, baita tendência de baixa, já caiu 1000 pontos e a gente sabe que quando o índice cai, ele cai. Quando o índice sobe, ele sobe. O dólar é a mesma coisa, uma semana subiu 100 pontos, 2 dias. 2 dias o índice subiu 100 pontos, e uma semana só. Quando que isso acontece? Raramente. E a gente está vivendo isso, a gente está vendo isso hoje. Então, o índice caiu por 2 dias, mais de 2.000 pontos. E aí? Aqui fechou 1.000 menos 1.000 pontos. Ops. Ele chegou a bater a abertura aqui, ó, menos 1.000 pontos, só que ele bateu uma mínima de quase 2.000 pontos. Hoje, olha como está o range hoje. Abriu aqui, ele chegou a bater 3.000 pontos, deve fechar com uma mínima de 2.000 pontos. Então, vou operar comprado? De forma alguma, cara. Vou seguir a tendência, vou seguir o fluxo. Isso aqui é que a gente tem que pensar. Rafael, tá dando verde. Mesmo que está sinalizando verde, um fractal de reversão, ainda que ele tenha um stop curto aqui de 150 pontos, que já não é um stop tão curto assim, mas é relativamente curto, um stop de 140, 150 pontos, eu vou apostar na compra? Não, cara, vou esperar. Se ele deixar de renovar fundo e começar a fazer topos superiores, aí sim eu vou procurar um candle pequeno que me dê um stop curto para eu poder fazer uma operação de compra que me dê um retorno de pelo menos 1 para 1 ou 2 para 1. Beleza, pessoal? Eu espero que esse setup, que essa coloração e que essas linhas elas ajudem vocês a fazer suas operações. Espero que vocês tenham excelentes resultados com isso daqui, tá bom? Se você quiser adquirir o acesso ao nosso Drive com todos esses nossos indicadores e regras de coloração, a gente tem mais de 6 setups completos. Ao todo são 50 indicadores que você vai ter lá disponíveis no Drive, 50 ferramentas excelentes, cara, para você poder fazer a sua análise, te ajudar na tomada de decisão, e você tem muita coisa que você pode utilizar. Aqui eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, um apanhado de como de como estão os nossos resultados hoje com os indicadores. Olha só, hoje, eu vou pegar só o dia de hoje, tá? Não vou muito além não, porque já tem 25 minutos quase de vídeo. Então olha só, olha essa venda aqui do MACD de tendência, essa compra aqui pagou mais de 700 pontos. Depois, naturalmente, consolidado. A gente tem aqui o Taurus, que é para o gráfico Renko. Mas olha só, índice 15R. Olha aqui, aonde que o Taurus vai sinalizar. Olha aqui essa venda. Se você segue vendido, mais de 1.000 pontos. Deu essa compra aqui, um stop de um box contra. Depois continuidade no movimento. Ele não sinalizou, mas pelo amor de Deus, né? Olha aqui. Depois ele foi sinalizando as vendas, ó. Rompimento de pivô, sinalizou alta aqui, depois mais uma baixa, uma venda. Vamos para o setup scalper, olha só o scalper, o estrago que fez hoje, cara. 1.000 pontos, mais 600 pontos, mais 1.200 pontos. Depois o trend follow, a mesma coisa. Olha aqui, chegou a pegar 3.000 pontos da primeira sinalização. Vamos ver ali no gráfico temporal, olha só. Primeiro box, primeiro candle, se você vendesse, chegou a dar uma máxima de 2.800 pontos, cara. É muita coisa. Então são setups que são excelentes. É só você gerenciar o seu risco. Só precisa fazer isso. Só precisa
obviamente, procurar entradas com stop pequeno a favor da tendência, que te possibilitem pegar um alvo maior. Olha aqui também o nosso MACD de convergência, também com excelentes sinalizações, tanto de compra quanto de venda, durante todo o dia. O MACD de convergência ele dá sinais um pouco mais curtos, como vocês podem ver, mas excelentes movimentações, stops curtos, alvos um pouco maiores, tá? E a gente tem aqui o Fractais que tá fantástico, tá pagando demais, graças a Deus. Sempre lembrando, pessoal, alvos pequenos, operações de 1 para 1, 2 para 1, tá bom? E se você quiser não só ter acesso aos nossos indicadores, mas quiser também aprender a programar os seus próprios indicadores, tem também, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso ao curso do Sclerep, que é um curso de programação para Profit, que, cara, mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas também que fizeram, porque elas conseguiram fazer seus próprios indicadores, regras de coloração e estudos aqui na plataforma, aqui no Profit Chart. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um ótimo final de semana e bora pra cima. Um forte abraço.